A paz do Senhor a todos meus irmãos e irmãs do Face. Eu sou o pastor Geraldo, estou aqui novamente para ministrar uma palavra, para fazer uma oração por todos, em nome de Jesus Cristo. Quero começar saudando a igreja com a leitura do Cântico dos Degraus, Salmo 121. Muito lindo esse salmo. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará também a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glórias a Deus. Com este salmo, eu desejo a proteção de Deus para todos meus irmãos, minhas irmãs que estão nos ouvindo agora, que mais tarde poderão ouvir esta mensagem em nome de Jesus. No vídeo passado, o vídeo número 7, que nós ministramos a palavra do livro de Jonas, eu prometi que iria fazer uma ligação de um determinado versículo do livro de Jonas com outro de Hebreus, capítulo 9, 27. E hoje nós vamos fazer isso. Só que tenho que dar várias explicações antes. Espero que o vídeo não se torne muito longo. Caso se torne muito longo, nós iremos fazer um outro vídeo. Este é o 8º, fazer o 8.1, se for necessário. No vídeo anterior, nós iniciamos no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38, onde os fariseus pediram de Jesus um sinal. E ele disse que não dariam outro sinal, senão o sinal de Jonas. Então, para relembrar, eu quero ler de novo, a partir do versículo 38, Mateus, capítulo 12, 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: A geração má e adúltera pede um sinal, porém sinal se lhe não dará, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará no seio da terra 3 dias e 3 noites. Então, o livro de Jonas, neste momento, se tornou um livro muito importante. Porque Jesus Cristo o usou como símbolo da sua missão, da sua vida. Então, nós vamos passar agora para o livro de Jonas, para a oração que ele fez, que está no capítulo 2. Quando ele estava no ventre do grande peixe que o tragou. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse:
Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Foi me lançar-te no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. Do abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, glórias a Deus. Eu vou ler só até aqui por causa do contexto daquilo que eu quero pregar esta noite. Então, Jonas, ele tinha toda a consciência de que ele estava morto. Por isso que ele falou, da sepultura fizeste subir a minha alma. Porque para todos os efeitos ele estava morto. Porque ele não tinha poder de sair do ventre do grande peixe. Ele estava tendo a certeza que ele iria morrer. Mas Deus o salvou, o retirando das águas. Então, veja bem, aqui nós temos um mistério. Porque toda a nossa raça humana, de Noé para cá, todos nós fomos salvos das águas. E em outras partes da Bíblia temos outros exemplos também. Moisés foi salvo das águas. O povo judeu, na travessia do Mar Vermelho, também foi salvo das águas. Os próprios apóstolos de Jesus Cristo, por 2 vezes, foram salvos das águas no meio do Mar da Galileia. Então, é muito importante este versículo, porque ele aponta, glórias a Deus, estou um pouco gripado. Ele aponta para a origem da vida. No primeiro versículo, no primeiro e no segundo versículo do livro de Gênesis, lá fala que a terra informe estava vazia e havia abismos, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito de Deus, ele estava criando a vida na água. A ciência hoje sabe que a vida foi criada na água. Só que esse conhecimento não invalida o que Deus disse. Deus disse que nos criou do pó da terra, dos elementos da terra. Por esse motivo, todos os elementos da terra estão no nosso corpo, inclusive o ouro, o ferro, o zinco, o cobre, o manganês. Mas a vida foi criada na água. Deus não disse que ele criou a vida na água, ou na terra, ou no ar. Portanto, o conhecimento da ciência que diz que a vida foi criada na água não invalida o que Deus disse. Porque, na realidade, a vida foi criada na água.
e formada na água. Nós temos um grande exemplo, por analogia, da formação do feto no útero da mãe. O feto é criado dentro, mergulhado ali no líquido amniótico, dentro da placenta da mãe. Dentro da água, Deus forma o nosso corpo de maneira maravilhosa, de maneira milagrosa. Isso aponta para a experiência de Jonas. Jonas renasceu da água. Ele renasceu da água. Então, na experiência de Jonas, nós temos dois ensinamentos para nós. Que existe o renascimento espiritual e o renascimento físico. Jonas teve esses dois renascimentos. Ele renasceu espiritualmente quando ele teve a vida dele transformada. Quando ele passou a ouvir Deus, a obedecer Deus. Quando ele passou a depois do sofrimento que ele passou. Ele teve a vida dele transformada. Ele passou por um renascimento. E também ele renasceu das águas. São dois renascimentos. O espiritual e o físico. Que tem muito significado, conforme vamos ver mais adiante. Em João, Evangelho de João, capítulo 3, é o encontro de Nicodemos com Jesus Cristo. O versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glórias a Deus. Aí no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Ou seja, Jesus Cristo está explicando para ele: Nicodemos, tu tem que nascer de novo da água e do Espírito. Ou seja, tu vais passar por uma transformação espiritual, que é o renascimento espiritual. Mas tu precisa nascer da água de novo, que é o nascimento físico. É o nascimento físico. Vamos agora para Ezequiel. Ezequiel 37. Ezequiel 37.
Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Versículo 12. Deus fala com o profeta Ezequiel. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, vivereis e vos meterei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, falei isto e o fiz, diz o Senhor. Glórias a Deus. Então, nesta passagem, Deus mandou Ezequiel profetizar ao povo que ele ia levar, que tinha sido já exilado para a Babilônia, que mesmo que eles morressem, Deus ia abrir a sepultura deles, iria trazê-los de volta para Judá, para Jerusalém. E Deus fez isso. Depois de 70 anos de cativeiro, ele trouxe de volta os que estavam vivos, como seus filhos, e trouxe de volta também os que já tinham morrido, conforme ele prometeu. Agora, como ele fez isso? Ele falou que iria abrir as sepulturas e trazer de volta. Agora eu pergunto, naquela época, alguém viu alguma sepultura se abrindo e as pessoas saíram de dentro? Não. Mas Deus disse que ia fazer isso. Para mostrar o poder dele, ele disse que iria abrir a sepultura dos que estavam mortos e trazer de volta para Israel. Então, como foi que ele fez? Ele não trouxe através das sepulturas, não. Porque não se viram sepultura nenhuma sendo abertas. Ele trouxe através do útero das mães judias, que por sinal elas eram muito férteis. Então, as almas dos judeus que morreram na Babilônia, no cativeiro, Deus trouxe de volta através da água, através do útero das mulheres judias. Porque é assim que Deus traz as almas de volta à vida, através das águas. É isso que representa a passagem de Jonas, quando ele diz que da sepultura tu tiraste a minha alma. Então veja que a palavra de Deus, as várias passagens da palavra de Deus se combinam, se ligam uma na outra. Se ligam uma na outra. Um livro, um versículo, se combina com o outro. Jesus disse para Nicodemo, tu vai ter que nascer de novo, da água do Espírito. Então, o que Jesus disse está concordando com o que Deus disse através de Ezequiel para o povo, que iria trazer o povo de volta. E está concordando com a experiência de Jonas também, que Jonas renasceu da água. Está concordando com a realidade científica de que nós somos formados dentro da água. E concorda com outras passagens bíblicas também,
que mais tarde, no outro dia, nós poderemos ver. Então nós vimos o sinal de Jonas, que ele renasceu da água, para continuar a missão. Isso que é importante. Deus o tirou do ventre do peixe e lhe salvou da água para continuar a sua missão. Porque a vida é uma continuidade. E Ezequiel falou que Deus iria tirar da sepultura os judeus que morreram no cativeiro, para que a nação de Israel crescesse novamente. E Deus fez isso. A nação cresceu. Mas não que as almas saíssem da sepultura, mas elas viessem através do ventre das mães israelitas, judias. Porque eu acho que é mais sábio, é mais parecido com Deus, trazer uma alma de volta ao nascimento pelo útero de uma mãe do que por uma sepultura. É mais sábio. É mais parecido com Deus. Agora vamos para o versículo, livro de Hebreus. Hebreus 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Glórias a Deus. Olha, eu já andei por muitas igrejas, já vi muitas pregações. Eu já vi muitos pregadores pregarem este versículo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu já vi muitos pregadores pregando esse versículo. Mas só que eles pregaram de uma maneira erradamente. Porque toda vez que eu os ouvi pregando, eles pregavam este versículo para falar mal dos seus irmãos espíritas. Porque os espíritas creem na reencarnação. E eles aqui, os pregadores, estão dizendo que aqui está negando o renascimento, a reencarnação. Só que eu já li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse muitas vezes. E em parte nenhuma eu vi dizendo assim que ao homem é proibido nascer de novo. Ao homem é ordenado nascer uma só vez. Não existe isso na Bíblia. Muito pelo contrário. Jesus fala que nós temos que nascer uma segunda vez. Então, este versículo aqui não significa isto que os pregadores estão pregando por aí, não. Eu vou falar agora, vou dizer agora o significado desse versículo. Um versículo tão importante para o entendimento da verdade. Porque diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que significa? Significa que quando nós, seres humanos, morremos,
nós permanecemos vivos. Quando nós morremos, nós permanecemos sendo nós mesmos, as mesmas pessoas. Porque nós somos a nossa alma. Nós somos nosso espírito. Nós não somos o nosso corpo. O corpo morre, mas nós continuamos sendo nós mesmos. Olha, eu estou falando agora. Quem é que está falando? É o meu espírito. Não é o meu corpo que está falando. Sou eu, o meu espírito. Se eu disser assim, eu vou erguer meu braço, eu vou erguer a minha mão. É o meu espírito que está falando. O espírito está falando que vai erguer a mão dele. O grande erro do ser humano, de toda a humanidade, é se identificar com o corpo. Pensar que é o corpo. Nós não somos o corpo. Nós somos o espírito que sempre esteve criado por Deus. Deus nos criou desde quando criou Adão. Desde quando criou Adão, Deus nos criou. Nós não fomos criados no útero da nossa mãe, não. Nós fomos formados no útero da nossa mãe. O nosso corpo foi formado. Mas o nosso espírito já existe desde a época de Adão. Que Deus nos criou junto com Adão. Então, quando nós morremos, nós permanecemos nós mesmos, com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma personalidade, os mesmos pecados e as mesmas culpas. As mesmas culpas. Por isso, como nós estamos vivos, é que nós vamos ao juízo. O primeiro juízo, não é o juízo final, não. Quando Jesus vier fazer o juízo final, não. É o primeiro juízo depois da morte. Como nós estamos vivos, com plena consciência, sendo nós mesmos, nós vamos ao primeiro julgamento. Porque ninguém pode ser levado ao julgamento estando morto. Não, nós estamos plenamente conscientes dos nossos erros que fizemos aqui na Terra. Por isso vamos ao julgamento. Para Deus determinar o nosso lugar. Para onde vamos. Porque a alma vai para o lugar de acordo com o seu peso. Porque a alma tem um peso. Os pecados têm um peso. De acordo com o peso, a alma fica num local adequado. A ciência já pode explicar isso aí. O cientista Albert Einstein provou que a luz é matéria. A luz, quando passa próximo de uma estrela, é atraída pela luz, pela força de gravitacional da estrela. Por isso a luz é matéria. E os nossos sentimentos, os nossos pensamentos é luz. Então, nosso sentimento, nosso pensamento é matéria também. Então, eles sofrem a mesma ação da força gravitacional da Terra. Então, a alma tem um lugar de acordo com o peso específico dos pecados dela. Então, nós vamos ao julgamento, depois da morte, para isso. Para ser atribuído a nós as nossas culpas, para ser anotada no livro da vida as nossas culpas, pelos nossos atos que nós fizemos na Terra. É por isso que vamos ao julgamento. Agora, por que nós precisamos ser julgados? Porque mesmo depois da morte, nós continuamos sendo responsáveis pelos nossos atos na Terra. E um detalhe, pela lei divina, ninguém pode corrigir os erros de ninguém. Se eu fiz algum erro na Terra, eu cometi algum erro na Terra, eu serei obrigado a voltar para corrigir.
Ninguém pode corrigir erro de ninguém. Se fosse assim, lá do céu, Jesus Cristo teria corrigido todos os erros dos homens. Mas não. Por causa da lei divina, por causa da justiça divina, Jesus Cristo não pôde, lá do céu, corrigir os nossos erros. Ele teve que se encarnar para sofrer na carne os nossos pecados. Para que nós pudéssemos ser perdoados. Para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Se fosse assim, era fácil. Lá do céu, Deus tinha anulado todos os nossos pecados. Não precisava de Jesus Cristo de morrer, sofrer por nós. Assim somos nós. Não somos obrigados a retornar para corrigir os nossos próprios erros. É isso que esse versículo está explicando. Nós não morremos. Morremos só uma vez, mas permanecemos vivos. Porque nós temos que voltar. E logo aqui no versículo 28, Barnabás diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar nosso pecado, aparecerá a segunda vez. Ou seja, Jesus Cristo morreu. Ele morreu, mas permaneceu vivo. Porque senão não teria como ele ressuscitar se tivesse morto. Ele morreu, mas ressuscitou, mas permaneceu vivo. Aí ressuscitou e voltará uma nova vez. Ou seja, a nossa vida é análoga à vida de Jesus Cristo. E é isso que a Bíblia mostra. Em todos os livros existe essa analogia do renascimento. Porque o renascimento é uma lei da natureza e do universo e de todo o cosmos. Tudo renasce. A floresta renasce. Se uma floresta for derrubada, ela renasce. Se você cortar uma árvore, no outro dia volta lá, ela já está renascendo. Tudo renasce, é a lei da natureza. Mas a ignorância espiritual é que leva ao preconceito e que impede as pessoas do entendimento. Mas quando você limpa o coração de preconceito, de maldade, de egoísmo, aí o Espírito Santo revela a verdade. Por que o Espírito Santo não revela a verdade para esses pregadores que pregam para Deus para falar mal dos irmãos? Falam mal dos espíritos. Muitos pregam a passagem onde dizem que Jesus disse para Maria: mulher, o que eu tenho a ver contigo? Não foi assim que Jesus disse? Muito usa essa palavra para falar mal da mãe de Jesus, de Maria, para diminuir o trabalho dela, diminuir a missão dela, diminuir a importância dela. Então, muitos pregadores vão pregar a palavra, um coração cheio de preconceito, cheio de maldade no coração, cheio de egoísmo. Então, como é que o Espírito Santo pode revelar a verdade? Se ele é santo. Como é que a luz dele vai penetrar no coração? Então, Jesus Cristo morreu, mas permaneceu vivo. Por isso ele pôde ressuscitar. E por isso ele pôde subir aos céus. E por isso ele vai poder voltar. Porque ele permaneceu vivo. Semelhantemente somos nós. Aqui diz: assim também Cristo. Nós também podemos dizer ao contrário: assim também nós.
porque nós morremos, permanecemos vivos e vamos ao julgamento. No julgamento serão imputadas a nós a nossa culpa pelos nossos atos na terra. Porque mesmo depois de morto, nós continuamos responsáveis pelos nossos atos aqui na terra. E pela lei de Deus, seremos obrigados a retornar para corrigir. Então esta palavra de Deus é para quebrar toda esta palavra de hoje. A palavra de Deus está sendo pregada hoje é para quebrar todo preconceito. É para libertar o homem. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Existem muitas passagens na Bíblia que comprovam o que eu estou dizendo. Quando, através do profeta Ezequiel, Deus falou. Deus falou: Ezequiel, eu tenho saudade do tempo em que o meu povo andava após mim no deserto. Ou seja, Deus disse isso para Jeremias antes de levar o povo cativo para a Babilônia, dizendo que ele tinha saudade do tempo que o povo dele andava após ele no deserto, obedecendo ele. O que significa? Significa que o povo que Deus levou exilado para a Babilônia foi o mesmo povo que ele tirou do Egito, que andava no deserto. O mesmo povo. Deus sempre está trabalhando com o mesmo povo, as mesmas almas, os mesmos espíritos. Deus não está criando espírito todo dia, não. As almas, os espíritos vindos ao mundo, são antigos, criados desde a época de Adão. E sempre estão retornando para aprender. Como na sala de aula, no estudo. Os alunos todo dia vão para a aula aprender. Até se formar, chegar na faculdade. Fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Não é da noite para o dia, não. Assim também é a nossa alma. Não é da noite para o dia que nós aprendemos a conhecer a Deus. Porque a nossa estada aqui na Terra é para aprender a conhecer a Deus. E ninguém conhece a Deus de uma hora para outra. Exige muitos séculos, muitos milênios para isso. Outra passagem que comprova a lei do retorno, a lei do renascimento, é a passagem em Deuteronômio 5, capítulo 5, onde Moisés, pela segunda vez, chega com o povo na beira do rio Jordão para atravessar e entrar na terra prometida. Mas o povo estava reticente, estava com medo de entrar na terra prometida. O povo estava dizendo: Moisés, não foi conosco que Deus falou, não. Foi com nossos pais. Aí Moisés disse: não. Deus falou com cada um de nós que estamos aqui, lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai. Deus falou com cada um de vocês, lá no Monte Sinai, que era para vocês entrarem na terra de Canaã. Então, veja bem, como Moisés iria dizer isso se aquelas pessoas que hoje estavam ali, na beira do Rio Jordão pela segunda vez, não estivesse lá no Monte Horebe há 40 anos atrás, se toda a geração de 20 anos para cima tinham morrido? Como é que aquela nova geração que tinha nascido tinha estado lá em Horebe
conversando face a face com Deus, como Moisés disse. Não existe outra explicação. Só a lei do renascimento que explica por que aquele povo que hoje estava ali, há 40 anos atrás, o povo que já tinha morrido, estava lá no Monte Sinai. Não existe outra explicação. Então nós precisamos, quando ler a Bíblia, precisamos lê-la de coração aberto, para que o Espírito Santo nos mostre toda a verdade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, versículo 28. Hebreus, capítulo 9, 28. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então foi isso que Jesus Cristo estava dizendo para os fariseus, para os judeus, quando eles pediram um sinal. Ele disse, olha, para essa geração incrédula, para essa geração má e adúltera, eu não vou dar mais um sinal, não. Olhem para o sinal de Jonas. Porque o sinal de Jonas mostra tudo isso que eu falei. Por que Deus ressuscitou a Jonas do ventre do peixe? Porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele fala que gritou do ventre do peixe, do abismo, ele gritou, e Deus ouviu e o tirou. E trouxe de volta à vida. Então preste muito bem nisso que eu vou dizer agora. Eu sei que muitos não vão gostar do que eu vou dizer. Quando a pessoa morre, um criminoso, um rebelde, como Jonas, um rebelde, desobediente a Deus, morre, ele vai para o julgamento. No julgamento, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Se ele é criminoso na terra, cometeu muitos crimes na terra, ele vai para o inferno. O inferno é uma região que fica da superfície da terra até o centro da terra, onde a luz não penetra. É nessa região espiritual que é o inferno. Por que o criminoso vai para o interior da terra? Porque a força de gravitacional no interior da terra é maior e atrai o peso do pecado para lá. Um grande sábio, escritor italiano, Dante Alighieri, escreveu uma obra que ele mostra isso. Ele mostrou um desenho das almas de cabeça para baixo, lá no interior da Terra. Porque a força gravitacional puxava os pensamentos negativos deles. Maquinavam muito mal para fazer crime. Então, no interior da Terra, fica de cabeça para baixo, mergulhado no magma da Terra, no magma fervente da Terra, ou então preso nas rochas, porque a força gravitacional atrai eles. Mas veja bem, usando a analogia de Jonas, Jonas clamou do inferno, ele diz que ele clamou do abismo e Deus o ouviu. Da mesma maneira, analogamente, a alma do criminoso morre, vai para o julgamento e vai para o inferno.
A alma não. O corpo dele morre, a alma vai para o julgamento, e o julgamento ele vai para o inferno. E lá ele vai ficar até Cristo voltar para o julgamento final. Se ele não se arrepender. É isso que Jonas mostra. Jonas se arrependeu. No ventre do grande peixe ele se arrependeu. Se a alma do criminoso lá no inferno se arrepender, o que acontece? Acende uma luz no coração dele. E Deus vê. E Deus manda um anjo tirar lá do inferno. Se ele se arrepender. Aí ele volta para a terra para continuar a missão dele de corrigir os erros dele, como Jonas fez. Jonas desobedeceu a Deus. Foi para o fundo dos mares, lá para o inferno. Se arrependeu. Deus trouxe ele de volta para continuar a missão dele. Porque a nossa vida é uma continuidade. A nossa vida não é só agora, não. A nossa vida é por séculos e milênios. Tudo isso é mistério de Deus para nós compreendermos. Amém? Glórias a Deus. Então vamos ficar por aqui. Se houver necessidade, nós vamos fazer outros relacionamentos com outros versículos para esclarecer mais a profundidade desta verdade, que o preconceito dos homens não deixa compreender. Mas aquele que lê a Bíblia com coração livre de preconceito, livre de maldade, para esse o Espírito Santo revela. Amém? Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glória te damos, Senhor, e te agradeço, meu Deus, por esta linda palavra que o Senhor nos deu para pregar para os teus filhos. Eu espero, Senhor, que através dessa palavra o Senhor ilumine o pensamento. Converta teus filhos. Que haja arrependimento. Que haja salvação. Que todos passem a compreender a Deus. Como Deus trabalha conosco. Como a sabedoria de Deus é tão profunda. É tão insondável. Mas Ele prometeu revelar o seu segredo àqueles que o temem. Deus prometeu que o segredo dele é para aqueles que o temem. Então, Senhor meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos teus filhos. Sê com todos eles, em nome de Jesus Cristo. Leva a paz, a união, o amor, a misericórdia, a compaixão. Prospera a vida de todos, Senhor. Leva a cura ao enfermo, Senhor. Aquele que está doente agora, meu Deus. Que o teu anjo possa visitá-los, meu Pai. E curá-los de toda enfermidade. E libertar, Senhor, de toda a opressão do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.